câmera devido ao meu notebook não suportar. Eu até liguei, só que não conseguiu sustentar a câmera e o slide e o áudio aberto ao mesmo tempo. Tranquilo. Bom, então eu irei dar início. Boa noite a todos, gostaria de agradecer por terem estado presentes nessa apresentação. Me chamo Zildinei Dantas da Silva, irei apresentar o trabalho intitulado Análise de trilha, parte análises para silagem de milho no ecótono no Cerrado da Amazônia, sob a orientação do professor doutor Weller Ferreira dos Santos. Bom, a planta de milho é uma planta anual de porte herbáceo, com metabolismo C4. Ela é pertencente à família Poaceae, família das gramíneas. Seu gênero é o gênero Zea, sua espécie Zea+. Seu sistema radicular é composto por raízes fasciculadas e raízes adventícias, sendo raízes fasciculadas oriundas da semente e para o seu desenvolvimento logo após a emergência. As raízes adventícias, por outro lado, são provenientes dos primeiros entre nós e servem para a sustentação da planta e absorção de água e nutrientes. O caule, conhecido comumente como colmo, é de porte ereto, raramente perfilha e pode chegar até 2,5 metros, 3 metros de altura. A inflorescência feminina se dá no terço médio da planta, sendo conhecida comumente como espiga. Dessa espiga saem as espiguetas. As espiguetas ficam dispostas em pares, onde desses pares apenas uma irá germinar e a origem é um fruto do tipo cariópse. A inflorescência masculina se dá em um pendão no ápice caulinar. A importância histórica. Bom, o milho vem de origem na América Central, América do Norte, com centro de domesticação o México. Foi importante para a evolução de diversas culturas, como a dos incas, maias e astecas. Chegou à América do Sul por volta de 6.000 anos atrás, porém, há relatos de ancestrais do milho na Amazônia, em aldeias da Amazônia, de 4.000 anos, onde esses cultivares eram estabelecidos, onde eram cultivados pelas aldeias indígenas, e quando os europeus chegaram às Américas, eles encontraram um milho bastante espalhado por toda a América, e então acreditaram que ele era nativo de toda a América. A demanda mundial do milho, o milho é uma grande demanda mundial, sendo o grão mais produzido no mundo, sendo o Brasil o terceiro maior produtor, ficando atrás dos Estados Unidos e da China, e sendo também o maior exportador. Se tratando da silagem de milho, é um componente com alta qualidade devido ao seu teor equilibrado de amido e matéria seca, sendo utilizado comumente para alimentação de ruminantes, principalmente na bovinocultura de corte e de leite. Existe um grande uso na bovinocultura de leite devido ao seu aspecto de melhorar, tanto em qualidade quanto em quantidade, os teores de leite. As limitações da produtividade ficam a cargo, basicamente, da falta de tecnologia aplicada na produção. Além disso, é associado a zonas mais afastadas de produção. Aí onde que entra os ecótonos no Cerrado da Amazônia, que é a zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, situado no extremo do Cerrado, que é uma fronteira agrícola, onde está se estabelecendo uma constante expansão de novas áreas, sendo assim, comumente os produtores visando, às vezes, não
não gastar muito, não investir muito nos primeiros anos, acaba que não usam de tecnologia, não usam cultivares mais eficientes e às vezes economizam na adubação. Bom, a análise de trilha nada mais é do que uma análise que serve para mensurar a correlação entre diferentes parâmetros, diferentes características de forma homogênea. Ou seja, ela pega características que estão em diferentes unidades de medida e transforma de forma homogênea através da análise de variância, e com isso, essas características podem ser comparadas entre si e correlacionadas. Se tratando da análise de trilha, podemos destacar trabalhos para o melhoramento de diversas culturas, como na canola em Coimbra, TIA 2004, no girassol com a Morinha, TIA 2008, jabuticabeira em Sala, TIA 2015, em soja em Isufo, TIA 2018, em sorgo, Oliveira 2015, e em milho, em Melo Filho, 2006, Paziane, TIA 2009, Pinheiro, TIA 2021 e Santos, TIA 2018. Sendo que nenhum desses trabalhos foram conduzidos na região onde foi conduzido o ensaio. Ou seja, esse trabalho é basicamente pioneiro nessa área. O objetivo desse trabalho foi analisar os atributos que melhor irão representar a massa total de silagem de milho em condições de alto e baixo nitrogênio, através da análise de trilha. O experimento foi conduzido no sítio Vitória, no município de Santa Maria das Barreiras, no estado do Pará. Município situado ao sul do estado do Pará, onde a área experimental fica próxima à divisa com o estado do Tocantins. Bom, foram implantados dois ensaios, sendo um em baixo nitrogênio, com aplicação de 0 kg de nitrogênio por hectare em cobertura, e o outro ensaio em alto nitrogênio, com aplicação de 150 kg de nitrogênio por hectare em cobertura. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 11 tratamentos e 3 repetições. Os tratamentos utilizados foram AG 1051, AG 8088 Pro 2, AMB, BRS 3046, M274, PR27D28, P3316, P3211, P29, M12, P3619, P48. Sendo que desses tratamentos, a primeira coluna são de cultivares encontradas no mercado local, e a segunda de materiais oriundas do Banco de Melhoramento da Universidade Federal do Tocantins. Bom, na tabela 1, nós temos as características agronômicas das cultivares de milho utilizadas no experimento. Podemos destacar que todas possuem finalidade de uso para silagem de planta inteira, sendo elas podendo ser utilizadas desde a alto nível tecnológico, no caso da AG 8088, até médio a alto, no caso da AG 1051 e BRS 3046, e baixo a médio nível tecnológico, AMB e M274, PR27D28. É bom salientar que a AG 8088 Pro 2 possui a tecnologia de transgenia VT Pro 2TM. Umas características químicas e físicas do solo na área experimental, na profundidade de 0 a 20, nos trouxe que a área experimental possui um solo arenoso, com 15% de argila, pH em CaCl de 4,8, ou seja, levemente acidificado, matéria orgânica baixa, fósforo e potássio são teores baixos para os solos, isso se usado como referência o quinta aproximação. Cálcio e magnésio somados chegam a 2, bem abaixo do esperado para boa produtividade de milho, que atualmente está entre 3,4 e 3,6. Alumínio, 0,2 centimol por decímetro cúbico. Esse alumínio, pela literatura, é considerado desprezível.
considerado um teor baixo, e a CTC de 5,21. Após a calagem, o pH do solo foi elevado e o cálcio e o magnésio foram supridos e o alumínio trocável neutralizado. A adubação de base utilizada foram 300 kg por hectare de NPK na formulação 5,25,15 mais 0,5% de zinco. Para a adubação de cobertura, foi utilizado 150 kg de nitrogênio por hectare no ensaio em alto N, sendo a fonte utilizada a ureia a 45% de nitrogênio, totalizando 333,3 kg por hectare de ureia. As variáveis estudadas foram altura de planta AP, altura de seção da primeira espiga AE, diâmetro do cômodo DC, diâmetro da espiga DE, peso da folha do cômodo PFC, peso da espiga PE, peso da planta total PPT. Essas variáveis foram escolhidas por meio da literatura que melhor exemplificam a produtividade de silagem. A literatura utilizada foi a Embrapa 2010, onde para aferir a altura de planta e a altura de seção da primeira espiga foram utilizadas uma fita métrica. Para aferir o diâmetro do cômodo e o diâmetro da espiga, utilizado um paquímetro. E para aferir os pesos da folha do cômodo, da espiga e da planta total, foi utilizada uma balança de precisão. A análise de trilha foi realizada através do programa GENES, elaborado por Cruz em 1997, porém foi utilizada uma versão mais recente, a versão de 2007. E com o programa GENES foi realizado 3 análises de trilha, uma para o ensaio em baixo N, outra para o ensaio em alto N, e uma terceira com os valores médios de ambos os ensaios. Análise de variância para 7 características nos 11 genótipos apresentaram os seguintes dados. O coeficiente de variação considerado baixo, sendo todos abaixo de 10%, o que é excelente, que demonstra uma baixa variação entre as características dentro dos genótipos. E os quadrados médios dos genótipos demonstraram nível significativo a 5% de probabilidade pelo teste F para as características altura de planta, altura de seção da primeira espiga, diâmetro da espiga, peso da espiga e peso de planta total, sendo não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, diâmetro do cômodo e peso das folhas do cômodo. Para análise de variância em alto N, podemos destacar aqui, o coeficiente de variação também foi considerado baixo, sendo todos abaixo de 10%, e os quadrados médios dos genótipos apresentaram dados significativos para todas as características, exceto para a altura de planta. Quando fazemos um comparativo entre as médias de ambos os ensaios, podemos destacar que as médias obtidas pelas variáveis em alto nitrogênio foram muito superiores às obtidas em baixo nitrogênio, o que apenas afirma que a adubação nitrogenada é essencial para conseguir uma boa produtividade na cultura do milho. Aqui nós temos a tabela com estimativas para análise de trilha para baixo nitrogênio. Porém, antes de falar sobre os dados da tabela, gostaria de destacar os pontos importantes dessa tabela. Por exemplo, o R ao quadrado, o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação ele determina, assim como o nome já diz, a correlação a correlação total entre as correlações da análise, entre as correlações de todas as características para a produção de silagem total, ou seja, o peso da planta total. O efeito da variável residual é o efeito do resíduo que fica entre as variáveis e o coeficiente de determinação.
Aí, sendo assim, um coeficiente de determinação alto seria um coeficiente próximo a 1, que nesse caso foi bem próximo a 1, de 0,99. E um efeito residual bom seria um efeito residual mais próximo de zero possível, que foi o que aconteceu na nossa análise, o que assegura que a análise de trilha é bem eficiente para quantificar os parâmetros, as variáveis que melhor exemplificam o melhoramento genético voltado para a produção de silagem. Então, vamos lá. Temos os destaques de efeito direto para PFC e PE, onde exerceram valores de medianos a alto, 0,54 e 0,51, respectivamente. E, se olharmos para as demais características, apresentaram valores bem inferiores, próximos a zero, sendo inferiores até mesmo que o resíduo, sendo assim consideradas desprezíveis. Se vamos olhar os efeitos indiretos, podemos salientar que as variáveis obtiveram efeito indireto via PFC e PE acentuado em relação às demais características, sendo altura de planta, altura de excisão da primeira espiga via PFC e PE considerados baixos a medianos, diâmetro do come diâmetro da espiga via PFC e PE de medianos, e PFC e PE correlacionados entre si, medianos também. Onde podemos destacar que no balanço total, PFC e PE obtiveram ganhos mais significativos que as demais. Apesar de que diâmetro do come diâmetro de espiga apresentarem valores acentuados, esses valores só foram caracterizados dessa forma devido aos efeitos via PFC e PE, de forma indireta, não apresentando característica via efeito direto. Quando pegamos a tabela com as análises de tria para o ensaio em alto nitrogênio, podemos perceber que o coeficiente de determinação foi extremamente alto, assim como no anterior. O efeito variável residual foi ainda menor que no anterior. E como destaque via efeito direto, temos PFC e PE novamente, enquanto as demais apresentaram valores próximos a zero, sendo inferiores que o efeito residual, sendo considerado desprezível. E via efeito indireto, diâmetro do come e diâmetro de espiga apresentaram valores de baixos a medianos, via efeito via PFC e via PE. E PFC e PE apresentaram valores medianos, correlacionados entre si. Tendo destaque no seu efeito direto novamente, seu efeito total, via efeito direto e indireto. Quando pegamos a tabela com as estimativas para as média das variáveis, ou seja, a média entre o ensaio em alto nitrogênio e baixo nitrogênio, podemos destacar que, novamente, o PFC e o PE obteve valores expressivos em relação aos demais via efeito direto. E via efeito indireto, podemos destacar que o diâmetro do come diâmetro de espiga obtiveram efeitos medianos via PFC e PE novamente, assim como nas anteriores, e PFC e PE obtiveram correlações entre si acentuadas novamente, o que deu um ganho expressivo no total de influência exercido sobre o peso de planta total. Com isso, podemos destacar duas conclusões. A primeira é que as doses nitrogenadas não influenciaram na magnitude das correlações fenotípicas e genotípicas e nos efeitos diretos e indiretos sobre a produção de silagem. Ou seja, dentre as três análises feitas, os efeitos continuaram lineares entre as três. Sendo assim, a dose de nitrogênio não irá influenciar nas correlações fenotípicas e genotípicas. E a segunda conclusão é que o peso das fezes do como e o peso das espigas podem ser usados na seleção indireta para a produção de silagem.
devido ao seu alto efeito direto e indireto, ou seja, seu efeito total foi acentuado, principalmente em relação às demais características, eles podem ser utilizados para a produção de silagem, para fins de melhoramento. Bom, esse trabalho virou um artigo publicado na revista IJAERS. Para você encontrar ele, basta digitar o nome do trabalho na internet, ou o nome de algum dos autores, ou então entrar no site da revista e pesquisar ou o nome do trabalho ou o nome de algum dos autores, que irá aparecer. Eu agradeço à Universidade Federal do Tocantins, ao curso de agronomia, ao professor orientador Weder, à banca examinadora, aos amigos do grupo de pesquisa e a todos que me apoiaram na construção desse trabalho. Obrigado, aqui está o e-mail para contato e fica agora aberto a críticas, sugestões e questionamentos. Parabéns, Ednei, pela sua apresentação. Eu vou pedir para você colocar lá no primeiro slide, tá bom? Eu vou abrir agora a pergunta. Eu acredito que na maioria aqui dos alunos são alunos, né, da UFT, tá? E aí, em um segundo momento, a gente vai ficar só a banca mais os Ednei, tá? Então, para aqueles, né, que tiver alguma dúvida quanto ao trabalho, fiquem à vontade aí